Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Nós vamos iniciar a EBD desse domingo, abrindo no profeta Isaías. Abra aí a palavra de Deus no profeta Isaías, capítulo de número 35. Capítulo número 35, vamos ler aí até o verso 3. 1, 2 e 3. Versos 1, 2 e 3. Isaías, capítulo de número 35. Todos já encontraram? Bondoso Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de receber mais um dia na tua presença. Que o Senhor, ó Pai, esteja mais uma vez nos abençoando, nos fortalecendo, Senhor, em nome de Jesus. O que é que o texto vai dizer? O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria, e cantará a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos trementes. Que Deus aplique sua porção em nossa vida, que nós estejamos mais uma vez sendo agraciados pela palavra, onde ela nos convoca a florescer. É o que a palavra está dizendo exatamente, que nós precisamos florescer abundantemente, jubilar de alegria e cantar diante da glória do Líbano. E aqui nós temos a oportunidade de celebrar mais uma vitória, mais um dia e mais esta grandiosa oportunidade de estar na presença do Senhor, louvando e agradecendo o seu nome. Bem, meus irmãos, eu quero estar dando sequência àquilo que nós estamos aí há alguns domingos, insistindo e persistindo, para que haja, acima de tudo, o entendimento. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta, claro, àqueles que estiveram aqui durante esses estudos. Hoje nós vamos estar buscando a conclusão deste estudo, desse capítulo. O estudo ainda não acabou. Nós temos aí a aula 8, tá bom? Aula 8. O tema foi: porque os sermões de domingo são necessários, mas não suficientes. Tá bom? O tema foi esse. Nós nos delongamos aí com esses tópicos. Ficamos aí alguns domingos aí discutindo. E a pergunta é: foi proveitoso? Foi proveitoso? Houve entendimento? O que é que a gente pode aproveitar? Será que nós retiramos lições para nós como igreja? São perguntas que nós precisamos estar fazendo, tá? Isso é importante. Eu quero estar aqui trazendo, para a gente prosseguir nessa caminhada, o seguinte: nada
errado até aqui. Quem estava, me perdoe aí, aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar, mas aqueles que estão acompanhando, estão vendo, estão percebendo, nada mais, nada menos, que a gente estava tratando de alguns modelos de ministério. Tá? Modelos de ministério. E a intenção, qual é? A intenção é a gente analisar e se descobrir de que forma nós estamos trabalhando, se estamos trabalhando, e o que é que nós precisamos fazer para melhorar. Então, nós vimos aí que existem algumas coisas que necessariamente é importante tirar desse estudo. Nada errado até aí. Agora, se a gente entender que só os líderes, os pastores trabalham, começou uma cultura de consumismo. Gostaria de deixar isso aqui, né, entendido, porque o papel do trabalho da igreja não é só do pastor, não é só da liderança, é de toda a igreja. Eu acredito que isso ficou entendido. E precisa ficar entendido para que a gente prossiga na nossa caminhada. Mas de que forma eu vou contribuir? Diversas formas, diversas maneiras. O importante é a gente descruzar os braços e prosseguir na caminhada. Aí eu vou pedir exatamente foco voltado para aqui para a lição. Viu, minhas irmãs? Vou pedir aqui o foco voltado para a lição, para que a gente possa estar entendendo. Tá bom? Tá ótimo? Então vamos lá. Aqui eu fiz algumas considerações, tá? E eu quero tratar disso aqui rapidamente. Isso aqui foi o pastor Ciro, que é isso? É o diretor, o gerente, aquele que cuida de todas as coisas, fazendo o quê? Estabelecendo metas e cobrando resultados. E existe uma coisa aqui para lembrar. Nessa metodologia, existe metas. E existe premiação. O que é isso? Você recebe uma meta a cumprir. E aí vem a premiação. Para que você se sinta estimulado a continuar. Somente para avaliar isso. Tá? Vamos lá. Aí nós vimos aqui, né, os problemas. Eu só estou recordando algumas coisas aqui. Me perdoe aqueles que não acompanharam os estudos, vão ficar perdidos. Tá? Mas a gente vai tentar emendar aqui os pontos para que se descubra nesse estudo, como membro da igreja. Isso é importante lembrar. Bem, uma das coisas que eu coloquei é o seguinte: o pastor agora, nesse modelo, né, o modelo que nós passamos, tá? Qual foi o modelo? O pastor como diretor executivo. Aí vem o pastor, continua sendo visto como aquele que presta serviço, mas o papel dele se volta para liderar a igreja como uma organização com alvos e metas específicas. Tá? É uma empresa. É o caso das células, Não, minha irmã, não é só isso. Tá? A célula é um programa de evangelismo. Tá? Agora, as pessoas muitas vezes usam a célula para realizar algumas atividades que elas são nada mais nada menos que programações. O evangelho
ele fica lá na Bíblia fechado. Tá? Porque se usa muito, e aí eu digo por quê? Porque acontece isso. É um trabalho que aí quem é da área, a irmã Balbina, o irmão Eudaldo, sabe que eu vou falar aqui. Regressão. O que é isso? Você tem que quebrar uma maldição, e aí você tem que voltar ao passado, você tem que pegar e fazer alguns ritos nesse sentido. Tá? Agora, o trabalho de célula, e a célula é um grupo que se reúne, se organiza e trabalha para o evangelismo, para o crescimento da igreja. Não é o crescimento da célula. Essas igrejas de células, esse movimento de células, aquela figura do pastor, ele é como não é pastor, ele é um empresário da igreja. Sim, mas não é isso aí, porque a gente pode trabalhar em célula, pode trabalhar em pequenos grupos, pode trabalhar em outros grupos. Não, o G12 é uma coisa, a G12 é um movimento. Tá? Aí o que tem que aprender? Porque às vezes, eu já falei aqui, meus irmãos, que a gente discrimina alguma espécie de trabalho evangelístico porque está ligado ao movimento. Entendeu? Eu fiz esse comentário porque muitas pessoas que elas recebiam metas para ganhar cada aula. Nem que aquelas aulas ficassem na igreja. Isso. Pronto. Quem falou em meta? Não deixa de ser o que eu não comentário. Porque, como o pastor sendo um presidente, que fazia cobranças, né? Não em dinheiro, claro. Mas tinha também. Vamos entrar nesse daí. Sim. Aí eu fiz, né? Comentar. Não, está correto, né? Eu não conheço muito bem essa parte. Aí não sei no momento. Não, está no momento. O que eu estou somente resguardando, eu simplesmente vou pensar, a célula é coisa ruim, que não presta. O que a gente precisa aprender é, como eu disse aqui, é retirar aquilo. É meta. Agora, o que você falou, eu não falei aqui, mas a Cacá falou, é o seguinte, sobre as metas, por que você participa de um encontro, por que você é trabalhar em cima disso? Primeiro, que você é trabalhado em cima de um medo. Medo por ganância. Porque se eu não pegar você no medo, eu vou pegar você na ganância. Se eu não pegar você no medo, na ganância, eu vou pegar você em quê? Na culpa. Então, quando eu descubro que você está nesse pé, eu vou trabalhar em cima disso. Aí eu vou exigir de você que você expurgue isso. Tá? Ou medo, a culpa, a ganância. Bem, se você é ganancioso, se você quer crescer, eu vou dizer, você tem que ganhar este mês 50 pessoas na sua célula. Porque eu descobri que você é ganancioso. Vocês estão entendendo a metodologia? Bem, resumindo, isso não é evangelho. Isso aí é uma empresa. Tá? Você tem que se conscientizar e a igreja, ela tem objetivo. Qual é o objetivo da igreja? Quem sabe me dizer? Pregar o evangelho. Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Para toda criatura. Para quem? Estou perguntando, para quem vai pregar o evangelho? Para toda criatura. Para todo mundo. Tá? A gente não vai pregar, não, vou escolher essa pessoa aqui, porque é uma pessoa... Não. É para pregar toda criatura. Agora, quem vai fazer o trabalho de conversão? Pronto, não somos nós. A nossa atitude é falar, anunciar. E utiliza-se o método dos núcleos ou das células para fazer o quê? Para ter um grupo onde você vai liderar aquele grupo.
Você, em outras palavras, vai pastorear aquele grupo, porque você vai se incomodar com aquela pessoa, você vai ser uma amiga daquela pessoa, você vai ser um amigo daquela pessoa, você vai estar ali junto dela, no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento que ela está passando. Ela pode contar com você. E aí é um trabalho muito bom. Por quê? Porque você está cuidando ali daquela pessoa, daquele grupo. O seu grupo tem quantas pessoas? Ah, tem 5 pessoas. Eu estou cuidando destes 5. Com a intenção de quê? De trazer essas pessoas para o Evangelho, apresentando Jesus Cristo. Tá? Só estou falando essa ressalva aqui porque eu fico me preocupado. Ah, não presta. Esse trabalho que o doutor precisa fazer, né? Que é ter essa organização. Só que cada um, né? Tomar essa posição. Tomar essa posição e fazer aquilo que está designado na Bíblia. Ir e fazer discípulos. É alguma coisa nova? Não. É o que eu estou falando aqui, às vezes eu não consigo me expressar direito, é o seguinte, eles pegam o que estão aqui e simplesmente faz uma inovação, e a gente fica encantado com a inovação. É somente isso. Agora, que inovação eles trazem? A programação. É uma das coisas importantes também. Que você está falando, pastor? Ah, hoje vai ter a programação da libertação do culto da cura de Maria do Socorro, do Amparo da Boa Morte. E aí vai movimentar todo mundo para participar desse culto. Amanhã vai ter o quê? Vai ter um culto especial para a celebração, né, das bênçãos recebidas. E aí se faz. São programações. Para que essas programações? Para manter ali o povo animado, reanimado e conquistado. Porque você vem em busca de quê? O que foi que eu falei aqui? Quem lembra aqui? Se o pastor, né, não se apresenta bem, não se veste bem, se o pastor não fala bem, não fala do jeito que você quer ouvir, você não vem. Então você tem que fazer o quê? Você tem que buscar programações. Está errado? Não. Agora a gente precisa saber qual é o objetivo disso. A gente vai viver de programação? É uma pergunta. Nós vamos viver de programação? Não. Amarrado, restrito a somente isso, tá? E dizer exatamente que agora você descobriu, né? O Senhor revelou, e aí é um grande perigo. Só estou fazendo essas observações aqui para a gente compreender. Porque eu botei aqui que a gente tem que pegar o quê? Tem uma coisa aqui, ó. Agora o pastor não é mais um homem que cuida das almas, das ovelhas. O que é que ele é? Ele é um homem que tem que dar conta da gestão do negócio chamado igreja. E aí vem, hoje os pastores são cobrados por gestão e negócio. Nessa modalidade, tá, gente? Para a gente entender. Gestão e negócio. Passou a ser o quê? Negócio. E aí, infelizmente, tem dinheiro também, minha irmã. Tá? Mas vamos lá. Qual é o ponto positivo? O pastor deve se preocupar com a estrutura à medida que a igreja cresce. Qual é a estrutura? O que é que se chama de estrutura que a gente está falando aqui já há alguns domingos? É porque o pessoal fala muito alto, eu não estou ouvindo. A treliça. Estão entendendo? Então vai se preocupar com o quê? Com a estrutura. E nós sabemos que a videira precisa ser cuidada também, porque a nossa programação não é em cima da estrutura, a nossa programação é em cima da videira.
É da videira, das pessoas. Entendeu? Quando puder falar, pode falar alto que eu estou aqui. Né, para a gente discutir. Isso aqui é uma provocação, meus irmãos. Tá? Mas ele não precisa ser gestor, ele precisa delegar. O que é que eu vou fazer? Vou delegar. Você vai fazer isso, fazer aquilo outro. Tá. Você tem metas e você tem estímulos. Ele agora tem tempo para pastorear. Será? Vamos lá. Outra coisa, esse ministério é dirigido por um pastor que é um executivo. Ele mudou o foco do domingo. No domingo não é mais a reunião da família da igreja. É o quê? Mudou o foco para modelo atrativo, ou seja, eu monto um programa para atrair. Então, o interesse é atrair pessoas. Tá? Bem, deixando de ser um culto para ser uma vitrine gospel. Tem pessoas que gostam disso? Tem, meus irmãos. Não estou criticando. Tem que ter movimento. Tá? Tem que ter. É muito fácil encher uma igreja assim. Mas vamos lá. Mas qual a vantagem? Né? Começamos a avaliar se a forma como estamos pregando, aí o que eu estou agora chamando a atenção. E a gente precisa tomar cuidado. Não é só criticar, é avaliar e tirar pontos positivos e separar também os pontos negativos. A gente precisa tomar cuidado com isso, meus irmãos. Porque se a gente ficar o tempo todo aqui fazendo um trabalho de negação e de expurgo, e a gente não vai fazer o trabalho que tem que ser feito. A gente vai sempre olhar o erro dos outros, mas não vai olhar para o umbigo da gente. É isso que eu estou chamando a atenção. E ali, na hora que ela falou, eu tive o cuidado de ser o seguinte, às vezes está enxergando o quê? Os erros dos outros, mas não está enxergando o umbigo da gente. Diga, meu irmão. Sim, tem que chegar a um acordo. Por isso é que nós temos aqui um processo democrático. Como é que é feito? O irmão vai discutir comigo, aí a gente discordou. Mas nós temos uma coisa na igreja que é o seguinte. A maioria é o quê? O que é a maioria? É bênção? A maioria ganha. Pronto. Por isso que eu estou falando. Eu não decido sozinho. Também o irmão não. Então a gente precisa estar o quê? Reunido para quê? Para discutir os planos. Por isso que eu estou aqui. Há quantos domingos? Primeiro, incentivar os irmãos a olhar exatamente aquilo que nós precisamos fazer. Vai discordar? Não, mas é. E eu tenho enfrentado isso, meu irmão. Eu sou evangélico desde 1975. E aqui eu falei, tem pessoas que você está falando, ela está. Vamos colocar em prática? E o pior de tudo, que nem balança o pescoço assim, é na hora que você começa a trabalhar, ela não vê num dia, não vê no outro, não está no outro, não está no outro, você faz o programa, ela não aparece, não se envolve, arranja desculpa, ou não é assim? Por quê? Porque não entendeu o processo que ela está inserida. E outra coisa, se eu não concordei com o Eudaldo, toda a programação que o Eudaldo for fazer, eu não vou me incluir. Porque é dele a programação. E a gente precisa entender que a programação na igreja é da igreja. Não é de fulano de tal. Porque a gente vai criando acepção. E isso aí é um perigo.
Sei que existe. Eu não estou aqui fechando os olhos para isso. O irmão Nelson lembrou muito bem. Existe. Agora o que a gente tem que fazer, na adversidade, ter unidade. Nós divergimos. Você concorda comigo em tudo, pastor Edaldo? Não. Você, como? Nem tudo. Pronto. Certo. E se não tiver de acordo, o senhor faz o quê? O senhor vem para mim e faz uma coisa que é preciso fazer. Pastor, eu não estou concordando com isso. Eu tenho uma outra ideia aqui para a gente discutir, pode ser? Vocês estão entendendo como é complexa a vida da igreja? Vocês estão entendendo a complexidade que é o trabalho na igreja? Vocês estão entendendo a complexidade que é o trabalho do pastor na igreja? Se você quer fazer um ministério onde todos tenham voz, mas que todos tenham respeito, que todos saibam respeitar e aprender a estar participando. Você vê aqui o grupo de louvor. Todo domingo é um trabalho para fazer o ensaio. É difícil. E outras coisas também que eu já citei aqui. Terça-feira, trabalho que tem aqui crianças, mulheres, os homens eu estou chamando, convidando para vir, para estar participando dos estudos. Os embaixadores. Quantas pessoas vêm na terça-feira? Ah, mas eu não tenho nada a ver com quem está na frente. Tudo bem, você tem as suas atividades, eu entendo isso, não posso ir na terça, mas venho na quinta, que é dia de oração. Mas eu também não posso, porque eu tenho as atividades, estou entendendo. Mas tem domingo pela manhã. Mas domingo pela manhã também eu não posso. Então venha domingo à noite. Ou seja, meus irmãos, a igreja é complexa, não é fácil. O irmão Nelson está falando ali, se eu vou falar com um, eu não posso. Eu vou falar com o outro, nesse dia eu não posso. E às vezes você fica fazendo o quê? Dizendo o seguinte, olha, se tiver dois, e é uma das coisas que eu tenho dito, se tiver dois no louvor, vai cantar com dois. E só tiver um, vai fazer com um. Se Vanusa estiver tocando violão aqui, tá? Vanusa vai tocar e vai cantar, sabia? Sabia? Bem, gente. O que é que eu estou dizendo aqui, gente? Isso é para despertar. Eu estou me delongando nesse negócio, eu acho que eu já estou sendo chato nisso, tá? Mas é o seguinte, gente, é para que a gente desperte para o trabalho da igreja. A igreja é nossa. A igreja não é do pastor. A igreja, eu faço parte dela. Então, se eu sou corpo, como é que eu vou abandonar o meu dedo? Mas o dedo não tem muita importância, não. Tem. Faz parte do corpo. E eu posso colaborar de alguma forma. Às vezes a gente ouve, porque eu não posso colaborar. Você pode, meu irmão. Vem aqui, na quinta-feira, pegar os folhetos, bater o carimbo e distribuir os folhetos de evangelismo. Falar com a pessoa. Se interessar com o trabalho que está se delongando aí, e hoje a gente vai terminar aqui, a gente vai ter que conversar sobre isso, tá? Sobre trabalho aqui nessa comunidade. Mas vamos lá. Será que estamos pregando de forma que as pessoas entendem? Isso aqui eu estou pulando, tá? Estou adiantando bastante. O que é que eu estou falando aqui?
Será que a gente tem uma mensagem boa? Nós já perguntamos isso aqui, tá? As pessoas estão entendendo essa mensagem? Precisamos, acima de tudo, buscar o equilíbrio. Não podemos fechar os olhos para a necessidade de hoje. Tem necessidade hoje? Tem. Então, não podemos esquecer de falar do evangelho com ordem e decência. Também? Também. Tá? Outra coisa, o tipo de ministério se preocupa em realizar eventos para os de dentro da igreja e de fora da igreja. Precisamos pensar, à luz do evangelho, como vamos tratar a depressão. Já falei sobre isso aqui, de um crente, como vamos tratar os ataques de pânico, como vamos receber pessoas com a vida toda fragilizada. Porque a gente precisa. Por que a gente precisa? Alguém pode me dizer? Sim, mas por que isso? Tá, talvez a minha pergunta não seja muito boa, mas isso é uma demanda atual. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque na época poderia até ter a existência de depressão. Poderia ter, não tem? Mas ninguém sabia que era isso. Tinha gente lá com ataque de pânico? Tinha. Tinha gente. Sim. Com certeza. E aqui eu estou falando, meus irmãos, porque são demandas atuais. E a sociedade está vivendo isso. E não se engane, não. Vou falar uma coisa para vocês. Nós, igreja, estamos vivendo isso. Porque a gente, não, eu sou super santo, sou super santa. Não. A gente precisa acabar com essa ideia. A gente também tem nossas situações adversas. Por isso que eu gosto do hino. Tenho por lutas passadas, mais terríveis e cruéis. Mas o Senhor tem me livrado dos servos fiéis. Não é? Não é não, irmão Sônia? Tem livrado, tem orientado, tem aconselhado. Certo. Isso. Eu só quero salientar uma coisa aí. A gente lançou esse modelo e tá bom, não é? Sim. A residência de outras irmãs. Sim. Das irmãs alcançar outras residências. Da mesma forma que isso muito bem. Tem uma faixa etária, passou daqui não é mais. Tem que continuar, não tem que decidir faixa etária. Pronto. Mas eu estou falando aqui de outra coisa, meus irmãos. Estou entendendo isso e as mulheres estão procurando fazer isso. Eu tenho cobrado lá da diretora a respeito disso. Tá? Agora,
Sejam sinceros. Vocês estão preparados para receber essas pessoas aqui na igreja? Rapaz, eu estava... Tá, meu irmão, tá corretíssimo. Eu só tô instigando a igreja. Por quê? Porque eu estava meditando num texto e todo mundo sabe aqui que Pedro andava armado. Quem não sabe aqui? Você sabia, Dini, que Pedro andava armado? Sabia não? Pois é, ele andava armado. Ele andava com espada lá, não sei, né? Se era do lado direito, do lado esquerdo. Cortou a orelha do soldado. Agora a pergunta é o seguinte: por que Jesus Cristo não desarmou ele? Já pensaram nisso? Porque tem uma coisa, meus irmãos. Sim, a senhora já foi. Pronto. Você entendeu? Aonde eu quero chegar? Por que ele disse? Eu estou falando isso, mas vocês estão entendendo a provocação? Se não estiver entendendo, diz, pastor, não estou entendendo nada. O senhor está falando um grego aí para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Se estiverem entendendo, faça um sinal. Se não tiver, eu repito. Por que Jesus Cristo não desarmou Pedro? Ah, você está falando de tirar a espada? Não, a irmã Tini foi na ferida. Eu preciso me desarmar. Porque não adianta você dizer para Cristo, desarma. Pô, se eu não quiser desarmar o meu espírito, não vou desarmar. A gente precisa entender isso, gente. Não adianta. As pessoas precisam chegar aqui com o espírito desarmado. Diga-me. Pronto. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu sabes. Então, faz o quê? Apacenta. Vocês estão entendendo a complexidade? Eu só quero que vocês observem isso. Eu espero que está sendo claro, porque se a gente estiver armado para determinadas coisas, não adianta. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente pode trazer o melhor método. Se você estiver armado, achar que não deve participar, não tem método certo. Temos que pensar em pequenos grupos, uns cuidando dos outros, que foi dito aí, nesse modelo. Mas devemos tomar cuidado para não copiar atividades. Tá? Muito bem. Mas eu quero falar aqui, rapidamente, sobre isso. Tá? O pastor como treinador e capacitador. Vamos lá. Na igreja ou no ministério de uma igreja, que o pastor é o provedor de serviço. Qual é a função do pastor? Pregar e gerenciar. Uma igreja preocupada com o movimento de crescimento, qual é a função do pastor? Pregar e gerenciar. O domingo é dia de culto de adoração. O domingo da igreja tem movimento de crescimento. O domingo da igreja tem movimento de crescimento, é vitrine para atrair pessoas. Vocês estão entendendo aí que para você continuar crescendo, você precisa ter uma atração. Tá? Na igreja tradicional, temos cultos ocasionais. Na igreja do movimento, tem programas e eventos. O cuidado pastoral da igreja tradicional se dá através de aconselhamento e visitação do pastor. O movimento de crescimento de igreja, o cuidado pastoral acontece nos pequenos grupos. A igreja tradicional é uma loja de esquina, só tem um empregado.
A igreja de movimento, de crescimento, uma loja de departamento com vários empregados. Qual é o ideal? Está diante dos irmãos aí. Para a gente encerrar esse estudo. Qual é o ideal? Como a igreja de uma questão funcionária, ela deve ter vários funcionários. E aí nós devemos entrar nessa seara com uma ideia, com uma disposição de trabalhar no meio junto com o pastor. Eu sou um empregado, meu marido é outro empregado. E assim vai, não vai. E como se eu tem sempre uma nova eu só não vou conseguir fazer absolutamente nada. Nada. E Cristo vai na frente, porque ele mesmo que sem mim nada aconteceu. Eu estou da videira, né? Eu estou o ramo. A pergunta é, estamos desarmados? Não? Pronto. Sim, com certeza. Pronto. Com certeza. Pronto. Tá? Isso é que você está falando muito sério, porque o que é que a gente precisa fazer então? É crescer. Diga, irmão. Acontece. Sim. Isso. Isso. É isso aí. E o que eu queria pegar da fala da irmã Balbina é o seguinte. Olha só. Ou a gente tem duas reações. Ou a gente se arma. Não. Ou então a gente entra de cabeça e não percebe que tem que ter compromisso e responsabilidade com a palavra de Deus. Senão vira bagunça. Entendeu? Porque tem uma coisa, meus irmãos. Eu vou colocar aqui o arqui-inimigo de Deus. Quando a igreja está trabalhando, está crescendo, o inimigo não está satisfeito. Aí vai falar de Telmara para Marinalva. Você sabe como é que é uma fofoca na igreja? Vocês já perceberam? E a gente não quer mais, não quer exagerar aquela garrafa, porque todas as vezes nós estamos nessa situação. Nós ficamos naquela vida tradicional, né? Aquela coisa, às vezes tem pessoas na igreja que estão precisando de oração, e às vezes não oram. Você descobriu que eu estou dirigindo um culto, às vezes eu estou pregando, às vezes acontece. Eu acho que a gente tem que dar a oportunidade dessas pessoas que vêm na igreja, o que vai virar agora uma forma de só de curar as pessoas, não é isso que eu estou dizendo.
Pronto. Como é um problema muito, muito complexo, na igreja também tem ciúme. Ah, meu Deus do céu. Ontem à noite eu estava orando, meu Deus, deitado na minha cama e pedindo misericórdia a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é uma honra conduzir o povo de Deus. Mas muitas vezes acontece a mesma coisa que aconteceu com Moisés, né? Você diz assim, meu Deus, quer que o seu povo, diz, não, o povo é seu. O povo é seu. Ah, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu tenho pedido a Deus muito isso. Senhor, vai à frente, porque eu não vou conseguir desarmar ninguém. Né? Se a pessoa não quer se desarmar. Se a pessoa não quer entender o Evangelho de Cristo, primeiro na vida dela, para depois ser bênção na vida de outra pessoa. Mas vamos lá. Os dois modelos têm vantagens e desvantagens. Tem. Um, você fica engessado. Né? O outro, se você não tomar cuidado, não tiver ordem e decência, você vai ficar desbaratado. Tudo vai valer, tudo vai entrar na igreja. E isso a gente precisa tomar cuidado. Porque hoje está tudo entrando na igreja, meu irmão. Digo a vocês que eu tenho um contato com outros pastores e as coisas estão assim. Jesus Cristo está voltando, tá? Aperte seu cinto, tá? Apronte aí o seu alforge, porque Jesus Cristo está voltando. Porque a coisa não está fácil não, gente. Está difícil. Por quê? Porque se abriu nessa questão de dizer, ah, não, venha, 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 e as pessoas vêm, não se desarmam, em muitos sentidos, e aí então a ação, né, do Espírito Santo não tem lugar, porque aí se você não dá lugar ao Espírito Santo, e o que a palavra de Deus é encher do Espírito Santo. E quando a gente começa a perceber, ao invés da igreja estar tratando aquelas coisas do mundo, as coisas do mundo estão tratando a igreja. As coisas do mundo estão na igreja, fazendo parte da igreja. E aí a gente está usando essas coisas como se fosse assim, né? Nada mais, nada menos, como algo muito glorioso. Não. A palavra de Deus diz que aquele que for limpo, continue se limpando mais ainda. E a gente, quem tiver sujo, continua sujo. Tá? E outra coisa, meus irmãos, nós não sabemos e não temos, nem Jesus Cristo tem, para saber quando é que ele vai voltar. Quando é que ele vai voltar? Não sei. E às vezes as pessoas ficam preocupadas, quando é que é? Porque está voltando não sei o quê. Tá, prepara-te. A mensagem do Evangelho é essa, esteja preparado. As lamparinas acesas, né? E ainda com o azeite. Porque pode estar acesa, mas pode demorar muito, e aí o querosene acaba. E o que é que eu estou dizendo aqui, mesmo, nessa linguagem figurada, é que a gente enfrenta todos os dias dificuldades. Quem não enfrenta aqui na sua lida diária? E você vai se tornando cada vez mais cansado. Por isso que diz a palavra de Deus em Isaías 41, né? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Né? O ideal é que temos visto ao longo desses estudos é o seguinte. É uma igreja, um pastor e um ministério que se dedica à palavra pregada no poder do Espírito Santo. Primeira coisa. Onde cada um de nós tem o privilégio. Agora vamos parar aqui para ver se cabe para cada um de nós, tá? Se não tiver, me diga que a gente discute. Eu não estou aqui fechado para ideias. Olha lá. Onde cada um de nós tem o privilégio, tem a responsabilidade
e tem o compromisso de servir uns aos outros e aos cultos. O que é que eu estou falando aí? Eu preciso me importar com o meu irmão. Mas eu preciso também me importar com o culto da igreja. E o que é isso, pastor? Porque é o seguinte, às vezes tem pessoas que não conseguem entender que ela faz falta do culto da igreja. Ah, mas tem diversas explicações, diversos motivos. Sim. Diga, irmão, eu colocaria mais uma palavra aqui, que é a prioridade. Prioridade. Né? Ou seja, qual é a nossa prioridade? Nós como cristãos, o que nós estamos fazendo para o reino de Deus? O que nós estamos dando como prioridade? As coisas do mundo, as coisas que não têm nada a ver com as coisas de Deus. E eu penso assim, que a nossa prioridade, eu penso, nossa prioridade é Deus, as coisas de Deus na nossa vida. Eu acrescentaria privilégio e responsabilidade por isso tem que ter. E comprometimento, que tem que estar também prioridade das coisas de Deus. Eu tenho que não é exclusividade minha, não. Pensar no meu. Quando eu dou prioridade a alguém de Deus, eu estou dando prioridade a quem? A outras pessoas também. Estou conduzindo pessoas que elas também podem encontrar o caminho. O caminho é verdade e a vida. Então, essa é um ponto que é essencial. A minha vida é prioridade, a minha família é prioridade, o Jesus é prioridade. O que é prioridade para mim? Sua prioridade está ligada a privilégio, está ligada a responsabilidade, está ligada a compromisso. Só botou esse ponto aí, eu acho que é interessante ele colocar também. Né? Ok. Mais alguma observação? Eu quero fazer uma observação. Vocês entenderam? Sim. Isso vale. Bem, tudo começa quando a gente entende. Quando foi que você entendeu que Jesus Cristo é seu Salvador? Desde o dia que eu aceitei Jesus. Foi assim, uma necessidade. Ver meu filho morrer, eu era católica piada. E eu vi assim, Deus agindo, ressuscitar. Desde aquele dia, minha vida mudou. Pronto. Aí, então, a partir daquele dia, como é que a senhora começou a se comportar? Pergunta, os irmãos estão entendendo? Existe um princípio. Onde foi que começou o princípio? Essa redundância. Eu entendi que eu sou cristão. Não é que me disseram que eu tenho que ser. O grande problema é esse. Me disseram, no movimento tal, no movimento isso, no movimento que eu tenho que ser. Não. Você tem que estar realmente sendo um cristão. Onde você está? Lá no açaí, né? Ó, lá no colégio, tá? Lá na venda de peças de motos, lá no consultório, lá do odontólogo, né? Lá na empresa que você trabalha, enfim. Quando eu começo a entender isso, eu entendi qual é a minha função no reino de Deus. Aí então eu começo a fazer exatamente uma coisa. Eu começo a desenvolver. Esse é um mistério para muitos. Eu começo a desenvolver o quê? O que a palavra de Deus diz? Desenvolver o fruto do Espírito. E eu gosto sempre de começar com o domínio próprio. Eu gosto sempre de começar por ele, não sei por quê. Porque se a gente não conseguir dominar a nós mesmos, quem é que vai nos dominar? O Espírito Santo domina. A partir de você não ter o Espírito Santo faz a obra. Você rejeita o Espírito Santo, e inclusive é um pecado que não tem perdão. Está lá escrito. Não traz o Espírito Santo.
quê? Eu estou falando isso porque, meus irmãos, a gente precisa começar a entender esse privilégio que eu tenho. Servir no reino de Deus, na igreja do Senhor, na comunidade dos santos, na comunidade dos salvos, diante de homens e mulheres remidos pelo sangue de Jesus. Eu preciso entender isso. Porque se eu não entendo isso, eu estou participando de um culto social. Que eu pago a mensalidade, venho aqui e pagar a mensalidade, o meu dízimo, está tudo resolvido. E o que está se falando aqui é privilégio, responsabilidade, compromisso de servir uns aos outros e aos cultos. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque hoje, como eu comecei a falar, não existe mais essa chamada. Eu vou lá fazer o quê? Assistir essa noite a pregação do pastor Lácio, e aí eu vou lá. Ah, porque hoje quem vai cantar, hoje à noite, é a Mara de Jesus. Aí eu vou vir a cantar. Ah, eu vou lá hoje, eu vou buscar minha bênção. Você sempre vem buscar alguma coisa, mas você não vem deixar nada. Você não vai deixar nada. Você não vai abençoar os irmãos. Você não vem prestar um pouco ao Senhor. Você vem buscar alguma coisa. Tá? E aí é interessante, quando você vê vazio, a tendência é você sair cheio. Mas o pior é que você vê vazio e continua saindo vazio, porque você não entendeu nada. Não entendeu quem eu sou e para onde eu estou indo. Eu estou indo para a casa do trabalho. E lá eu tenho o quê? Meus irmãos que comungam comigo, das mesmas certezas, das mesmas convicções. E aí, o que eu estou alertando aqui é simplesmente para a gente descobrir o privilégio de estar na casa do Senhor, louvando, agradecendo, tá? Está ajudando no processo. Que processo? Há vários processos envolvidos. E a gente precisa ter nada mais ou menos de pessoas envolvidas. Tenho conversado com os irmãos e qual é a dificuldade de montar um ministério? Pessoas. Porque problema tem para a gente escolher aqui. Agora a gente precisa de pessoas, porque ministério nenhum anda sozinho. É aquilo que eu tenho falado ali, irmão, time, eu sozinho não vou fazer, eu posso fazer. Vários programas. Quero colocar um aqui. Não, a resposta das pessoas. Não é entendimento das pessoas. Aí eu não posso fazer absolutamente nada. Primeiro que eu não vou puxar a orelha de ninguém e obrigar ninguém a fazer nada. Porque se for assim, né, as pessoas vão fazer contrariadas e eu não vou fazer bem. Diga, irmão. Eu sei que nós estamos com poucos irmãos na igreja. Mas eu fui a irmã Wanda, quando chegou, a pessoa subiu, acho que ela passou uma lista, também lista para saber se quem tinha vontade de ser de algum ministério, de fazer alguma coisa na igreja, poderia ser feito novamente. Mesmo com poucos livros, mas se passasse uma lista ou alguma coisa do tipo, para saber, porque às vezes a pessoa tem vontade, não tem coragem de falar. Tem gente que espera ser chamado, tem gente que é muito perigoso, não sabe disso, quer muita atenção. Então, poderia ter passado em bolo, poderia ter passado uma lista, porque você tem interesse, se a pessoa tem interesse de fazer uma coisa. Mais alguma sugestão? Diga aí, irmão. Eu sempre tive vontade, depois que a idade chegou, né? Trabalhar naquele ministério que eu comprei na casa. E veio a pandemia, parou tudo.
esperar que os nomes, né? Para isso aí correto, porque eu vou correr atrás do que eu fazer. Entendeu? E nós vamos fazer esse ministério mais simples. Você está vendo, meus irmãos? Domingo passado sacudiu a roseira e caiu algumas mãos. Não, se estivesse aqui, ele caiu também. Eu estou levantando, você não sabe do que eu estou falando. Entendeu? O que nós estamos fazendo é o seguinte: você quer trabalhar? Quer? Se apresente. E a provocação aqui tem sido todo domingo. Todo domingo tem sido uma provocação. Por quê? Porque há uma importância muito grande as pessoas entenderem. Eu quero participar. Não sei como ainda, mas o pastor me explica. Eu explico. Pastor é um pregador dedicado, mas ele tem que ser um capacitador. Terça-feira, quinta-feira, estava conversando com uma pessoa. Eu disse para ela: você quer desempenhar um ministério aqui na igreja? Quer. Vamos trabalhar na capacitação. Vou pensar. Pelo menos vai pensar. Primeiro vai pensar. Porque é o seguinte, as pessoas elas têm várias vezes, elas têm escabeamento, respeito, mas a gente não está em tempo mais de tentar escabear. A gente precisa lançar mão, né? O arado. O pastor ensina por palavras e por sua vida. Eu tenho tentado fazer isso. Por palavras. Eu tenho pregado, tenho anunciado, tenho feito estudo, tem mais ainda. Não está hoje ou não? Já tem. Ô pastor, Diga, irmã. eu ouvi uma pregação que não há mais tempo. Não há mais tempo para dizer que eu não posso deixar minha casa e vir o serviço do Senhor. Não há mais tempo. O tempo é agora e hoje. Aquela palavrinha que o senhor colocou lá antes, servir, eu também colocaria ali, cuidado, preservar uns aos outros. A gente não sair falando do outro que não está fazendo o serviço certo. Se não estiver fazendo certo, quem vai trabalhar é o Senhor. Irmã, né? Precisa melhorar isso aqui. E eu tenho que me desarmar para aceitar, né, comunidade. E o que eu acho primordial desse privilégio é de cuidar uns dos outros. Quando a gente aprender a fazer isso, não importa quem, cuidar uns dos outros, aí a gente vai prosperar. No quê? No amor, no serviço, né? A gente vai prosperar aqui dentro e vai prosperar lá fora também. Não é isso? E é isso que a gente está buscando aqui, melhorar, temos capacidade, temos. Precisamos arrumar disposição, né? Porque somos donos de casa, trabalhamos, mas temos um reino que está voltando e precisa ter pessoas para entrar junto conosco. E a gente, olha, a gente vai entrar, né? Mas pela misericórdia a gente vai entrar. E levar mais um, dois ou três. É a misericórdia do Senhor. Porque nós estamos muito acomodados. Olha a situação dessas cadeiras vazias, isso me deixa tão triste. Com certeza. E eu tenho incomodado algumas pessoas. Quando chega, tá, não vai dar, chega, eu vou parar. Não, o senhor está certo, porque eu vou usar seu exemplo. Alguns dias atrás nós fizemos uma reunião no grupo do Lobo. E a mãe de mim sabe. Ela chegou e disse: gente, eu quero cantar, mas eu preciso aprender. Vocês têm paciência comigo? Foi isso que você falou? O importante, gente, é o seguinte: olha, eu quero fazer alguma coisa, agora não sei. Vocês me ajudam a fazer? Uma das coisas que precisa acontecer no reino de
de Deus, no servo de Jesus Cristo, é muito humilde. Ser humilde o suficiente para ouvir, ser humilde o suficiente também para falar, e acima de tudo, para ser transformado pelo Espírito Santo. Aprendeu não dormir, né? Hã? Não dormir. Sim, eu não entrei nesse assunto, tem assunto também de ser mordomia, né? Não só tratar, né, dessas coisas, mas tem também a mordomia, que é outro assunto também que às vezes as pessoas não percebem. Né? O pastor trabalha em parceria com quem? Com os membros, ele não é o único servidor, todo serve. Operação. A operação. Porque senão vai ficar sobrecarregado. Vai ter dificuldade? Vai. Se não for sobrecarregar, vamos o tempo todo. O cara vai tocar, vai cantar. Só vai cantar. Vai falar, cantar. Vai sobrecarregar uns e os outros vão ficar de braço cruzado. Tá bom? A igreja escola é um agrupamento de discípulos que fazem discípulos na presença de Deus, ouvindo e praticando a palavra. Aí, trabalhei em cima daquilo, meu marido, né? Lá quem está falando. Estão conhecendo o discípulos. Fazendo o quê? O discípulo. Como são as pessoas do Evangelho, não vai acontecer somente comigo. Na hora do culto evangelístico. Por que nós começamos aqui? A pregação tem que ser evangelística. Certo? Quando você prega, aqui está falando do Evangelho. Mas eu estou falando aqui agora o seguinte, não, porque à noite tem que ter uma mensagem evangelística para pregar para mas se converter, irmão. Tem que pregar para que haja conversão. Tá? Mas precisa ter pessoas não crentes. Por quê? Porque eles vão lançar o que? O convite. Alguns dizem que é errado dizer aquilo. Não, não é apelado, não. Mas é convidar. Venha. Vamos lá. A evangelização vai acontecendo à medida que cada um vai alcançando pessoas, os mais, parentes, amigos, vizinhos. Fechou aí com a tua fala? Não é isso? Não é apenas abrir um pequeno grupo. Não é apenas isso. Acorda para isso. Não é apenas abrir um pequeno grupo. É orar, exortar, ler a Bíblia, ajudar, criar amizade, investir na vida do outro. A gente percebe uma pandemia em que as pessoas colocaram desculpa que a igreja está fechada. Ainda não saiu no real que a igreja está aberta. E também nós convidamos as pessoas e as pessoas estão enfurecidas, resistentes. Concordo com a irmã. Agora, o que é que tem... Mas não podemos insistir. Sim. O que é que tem deixado os crentes, os membros da igreja, de vir? Eu quero aqui que os irmãos também pensem nisso, porque temos que estão de lá que tem que fazer o trabalho, lá fora. Inclusive os desigrejados, tem pessoas que não querem nem ouvir falar de igreja, porque aquele pastor, aquela igreja aqui, inclusive foi dito aqui que é a igreja de rico, né? A gente tem que acabar com essa igreja. Tem que acabar com isso. De que forma vai acabar? Né? Trabalhando, tem comunidade aqui, tem uma foto aqui, tem a criança ali, tá? Tem um ponto certo ali, tem que trabalhar. Bem, isso aí que está se falando é o seguinte, a gente está aqui numa sala de discussão, não é um EBD, onde nós estamos trazendo a realidade da igreja, tá? Onde precisa atingir, primeiramente, quem? Nós, membros da igreja. Se a gente entende, eu falei o quê? Que tudo vai começar a partir do meu entendimento. Eu entendi o que eu tenho que fazer. Se eu tenho dúvida, eu vou procurar esclarecimento. Agora eu vou me envolver, né, de uma forma. Diga, irmão. Por mais que a gente busque esses irmãos, eu vejo isso com muitos irmãos
fui atrás dele, corri atrás de muitos irmãos. E você, aí eu chego na palavra de Deus, cheguei numa pandemia dessa, está dizendo lá em Amós, se não me engano, 9, 6, 9. Chegou o tempo de Deus passar a venerando a igreja. Aí você está vendo que verdadeiramente está querendo, aqueles que estão aqui só respeito. E aí tem, meus irmãos, outra coisa que eu estou falando, que eu já falei aqui. Nós estamos pregando, as pessoas estão entendendo. O nosso culto tem sido um culto alegre, onde a gente pode realmente comemorar com alegria. Ah, não, a igreja aqui é muito engessada. Aí eu sou bom para pregar só evangelista porque tem muitos irmãos que precisam se converter. Diga, meu irmão. Deus nos conhece, né? Sim. Muito bem. E aqui essa semana eu estava pensando, a gente tem vizinho de frente, tem vizinho do lado, tem vizinho do outro. Esse vizinho não nos visita. Né? Não se sente atraído, não vê algo, não admira pela palavra, algo. E Deus vai mandar pessoas para aqui, para essa casa dele. Se aqui vai ter gente para cuidar dessas pessoas que estão doentes, se aqui ainda tem gente que precisa ser tratada, porque o mundo precisa tratar do doente, ele precisa ser tratado, ser curado. Uma cura, por exemplo, desamar, né? E aí Deus vai mandar pessoas para aqui, tem pessoas aqui dispostas, disponíveis, com compromisso, com responsabilidade para cuidar desses que vão chegar. Deus sabe. Se tem. E aí Deus vai mandar? Olha, minha irmã, o que a gente precisa fazer? Já falou uma coisa, nós estamos orando a Deus para que desperte as pessoas. Segundo, eu sou uma pessoa que estou disposta a colaborar com isso. Sou. Pronto. Deus vai fazer a obra? Vai. Se precisar, primeiro em mim. A começar em mim. Quebra corações. Vai começar em mim. Então, o que acontece? Na igreja, como eu falei ali, é um cuidando dos outros. Por que isso? Porque eu tenho as minhas falhas. Dini e a ela. Eu não sou superior a ela, nem ela é superior a mim. E nós fazemos o quê? Cuidamos um dos outros. Agora, é importante lembrar que nós precisamos ter aí uma palavra chamada amor. Amor. Porque a igreja sempre vai ter discussões. Sempre vai ter, porque são pessoas. Agora, a gente precisa ter amor. A interdependência. A interdependência. É isso. Porque senão, a gente vai ficar, poxa, a igreja está preparada, não está preparada. E eu falei aqui, né? Como é que nós estamos para receber essas pessoas? Será que nós vamos ser discriminadores? Precisamos ver isso aí. Porque não adianta nada chegar pessoas e você não saber abraçar. Não estou falando literalmente abraçar, não. Eu estou falando que você dá atenção para ela. Entendeu? Você, pelo menos, procurar saber como é que ela está. Como é que pode contribuir. É um trabalho de treinamento, muitas vezes. Tá? De você perceber exatamente, guiar uma responsabilidade. Porque um dia, alguém cuidou da gente. Mas na hora da gente cuidar de alguém. Entendeu? Nós vamos aqui, senão não termina. Eu quero terminar esse sorriso. O sermão do pastor do culto dominical não pode ser o único momento em que a palavra de Deus é ensinada. Isso aqui é sério. Porque a gente vai se tornando gente fraco, gente do domingo à noite. A gente não está convencendo a necessidade de estar participando de estudos bíblicos. Dessa forma, a igreja não cresce, no máximo será mantida.
Perdão. Dessa forma, a igreja não cresce, no máximo será mantida, porque fica nos pés. O irmão Deus está falando, vai ficar nesse mesmo aí. Está todo mundo sendo bonitinho, acomodadozinho, alguns. O que é que está faltando na vida daquele que não dormiu? Aí está na hora. Tem que ser na pergunta. Ah? Tem situação que a presença precisa ter que falar na igreja. Porque eu me enxergo. O que acontece? O que acontece? Você já ligou para alguém para saber por que ele veio? A igreja se incomodando com o corpo. Minha unha não foi hoje, está repetindo. Por quê? Ontem eu perguntei para uma pessoa. E aí? Quando é que você vai ser membro da sua igreja? Não tem. Mas eu estou chegando nesse ponto. A palavra ouvida precisa ser repartida por cada um de nós. Agora, meus irmãos, eu não estou obrigando ninguém a entender isso aqui. Eu estou simplesmente explicando e que as pessoas possam se envolver de alguma forma no trabalho. Tá? Vamos lá. Eu estou falando de relacionamento individuais, circulares de amizade, onde temos a oportunidade de compartilhar amor, atenção, cuidado, conselho, dores, vitórias, amigos, podemos comer, podemos convidar. Se nós realizarmos a ceia lá naquele salão anexo, eu tentei fazer uma ceia diferente. As pessoas estão dispostas realmente a vir participar da ceia. Se a gente está fazendo algumas programações, e aqui eu estou chamando a atenção de coisas que podem vir a acontecer. Nós vamos fazer aqui, há alguns dias, um jantar para essa comunidade que está aqui ao fundo. É isso? É ou não é? Bem. Gente, vou explicar uma coisa aqui para ficar bem claro. A gente não vai servir comida, não, tá? Não, pastor, que já está essa. Eu estou falando o seguinte, que às vezes pensa que vai chegar lá, é comida. Né? Comida. Não é comida? A gente vai servir. Mas a gente vai servir o evangelho. A gente vai apresentar o evangelho para essas pessoas. Não é só comida, não. Porque não só de pão viverá o homem. Agora, como é que vai fazer isso? É nessa oportunidade só? Não. Vocês estão entendendo? Ah, não, já fez, tá bom, beleza, foi no jantar, o pessoal comeu ali e tal. Não é só isso. A gente tem que pregar o evangelho e a gente tem que agora, já que foi feito esse almoço, nós temos que acessar a essas pessoas. Tem pessoas que frequentam a igreja aí. Qual é o conselho, seu amigo? Permanece na sua igreja. A gente não quer pescar em aquário, não. A gente quer chamar aquelas pessoas que ainda não congregam em lugar nenhum para ter a oportunidade de vir congregar aqui. E a gente precisa o quê? Se identifique com alguém nesse momento e procure conhecer ela, pelo menos o nome. Diga, irmão. Uma oportunidade que nós, que está participando desse momento aqui, de estar aqui, né? Para fazer o lado espiritual. Exatamente. Porque alguém vai cuidar do lado alimentar, né? Vai preparar as iguarias. E a gente vai fazer o quê? Falar do evangelho.
Ah, mas eu não sei falar banco. Precisa ser cheio de palavras bonitas. Tá? Concluindo. O que a gente está falando aqui? Compaixão e graça. Compaixão e graça. Valorizar a palavra, aplique na vida de alguém. Precisamos ser sensíveis e mais fiéis ao Evangelho e às atividades da nossa igreja. Mas, pastor, você está pegando pesado. Meu irmão, eu sou pegando muito pesado. Me perdoe, mas eu peguei pesado para você. Se eu não fizer isso com o pastor da igreja, quem é que vai fazer? Não estou aqui ofendendo ninguém. Não estou alertando a igreja. Não há mais tempo. Ou a gente desperta para fazer alguma coisa, a gente vai ficar todo domingo sentado aqui nos banquinhos, muito satisfeito. E o meu propósito, a minha proposta não é essa. Que a gente possa entender, que a gente possa participar e que a gente se sinta leve em participar. Por quê? Porque vai haver obstáculos? Vai. Aprenda isso. Vai haver obstáculos? Vai. Mas eu já vi essa igreja, eu já participei aqui de muitos momentos, e eu não era o pastor desta igreja, e vi essa igreja com um ânimo bem maior. Já vi essa igreja com um ânimo bem maior. Já vi. Já participei desse ano. Que a gente possa despertar para isso e trabalhar para o crescimento do reino. Em nome de Jesus. Amém.